Bom dia, crente! Começamos a nossa quarta-feira. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Nós estamos na série dessa semana, Alegria no Sofrimento. Será que é possível a gente ter alegria nas perseguições, alegria na correção, no sofrimento, na disciplina? E hoje nós vamos falar a dor do luto. É a hora que vai chegar para todo mundo. Seja o luto de perder um perder um ente querido, o luto de ter que se afastar de uma pessoa que você achou que era sua amiga, mas não era, o luto de um fim do relacionamento. Existem tantos lutos, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o nosso guia, vai nos mostrar por que nós passamos por isso. E hoje eu gostaria de ler o nosso texto que está lá em Jó 1. Jó foi aquele homem que perdeu tudo, mas mesmo assim ele continuou adorando a Deus. Mesmo assim ele continuou servindo a Deus. Ele não xingou, ele não blasfemou, ele não se afastou de Deus, mas ele encontrou forças naquele que sabia todas as coisas. Jó 1:20 diz assim: então Jó se levantou, só dando é porque, gente, tem algumas pessoas que não são da fé que assistem os vídeos. Então, só para entender o contexto, para vocês entenderem, Jó, ele foi um homem muito rico lá do Oriente Médio, lá do Oriente Médio. Ele veio aproximadamente quase há 4, 5 mil anos atrás. E a Bíblia conta a história dele, que ele era um homem justo, reto, íntegro e que servia a Deus. Ele era muito rico, ele tinha 10 filhos, e aí um certo dia começou a tudo dar errado na vida dele. Os gados que ele tinha foram todos mortos, as suas casas pegaram fogo, deu um temporal, os seus filhos, seus 10 filhos foram mortos, ele foi atacado por uma doença terrível. E nesse dia, e aconteceu tudo de uma vez na vida dele, tudo isso aconteceu de uma vez só, num único dia. E no final desse dia, quando ele já tinha recebido todas as piores notícias da sua vida, nós vamos ler o texto, como ele se comportou, qual foi o comportamento dele, qual foi a atitude dele. E diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Será que nos piores momentos da nossa vida, no momento que chegar a notícia ruim, o diagnóstico, a perda de um ente querido, o fim do relacionamento, o divórcio, a doença, nós teremos coragem de falar: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor? Eu me emocionei aqui porque, como eu falei para vocês, semana atrás tava tudo acontecendo e eu falei: meu Deus, por que tá acontecendo tudo isso? Por que eu tô passando por essa situação que eu não queria estar passando? E eu não falei do jeito que eu tô falando aqui. Eu briguei com Deus, eu quis atribuir Deus culpa do que estava acontecendo. E eu errei com a pessoa que eu mais amo, que é o Senhor Jesus, porque Ele tem o poder de dar e Ele tem o poder de tirar. Ele nos dá as coisas boas, Ele também não vai permitir, não que Ele dê, mas Ele não vai permitir as coisas ruins. Quando a Paloma morreu, eu tive uma atitude diferente. Eu falei: Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o teu nome. Mas tem certas situações da nossa vida que a gente não consegue entender, que a gente não consegue entender, essa é a palavra, a gente não consegue ressignificar. Mas Deus, ele não liga para as nossas estupidez humana, para as nossas bravezas, para os nossos chilique. Na verdade, Ele se impressiona com a nossa fé. Tudo bem você errar, você pedir perdão, mas e o que você vai fazer depois disso? Quando o luto chega,
a notícia ruim bate na sua porta, qual que vai ser a sua atitude? Será que Deus, o Senhor está no controle e eu preciso confiar em Ti? Eu ainda continuo confiando em Ti. O Senhor é bendito, o Senhor é maravilhoso, eu confio em Você. Será que essa vai ser a nossa atitude? Mas vai ser a atitude da pergunta que não quer calar: onde está Deus? O que Deus está permitindo isso? Como Jó disse, Deus não permitiu as coisas boas porque não permitiria as coisas ruins. Lembrando que quando o luto chega, a morte de alguém, quando uma doença chega, o divórcio, o fim do relacionamento, o desemprego, não é porque Deus quis, porque são eventos naturais. Isso acontece a tudo e a todos. Deus não tem culpa. Porque tudo dá errado. Por que eu estou passando por isso? E nós nos lembramos o que Eclesiastes vai dizer. E essa é uma passagem da Bíblia que a gente precisava estar sempre lembrando dela, que diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. É forte, né? A Bíblia, assim, às vezes a gente não entende, né? Ela é meio contraditória, mas eu prometo que eu vou fazer você entender. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Aí o pregador vai explicar: pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Lembra o texto que nós lemos lá na segunda-feira, que os vergões aperfeiçoam o caráter? Porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E o coração dos sábios está na casa do luto, mas a casa do insensato na casa da alegria. E o versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que seu princípio. Aqui ninguém está romantizando o sofrimento, mas eu quero que você entenda que Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E se o luto aconteceu, o fim do relacionamento, esse sofrimento que você está passando, é porque Deus, ele tem algo melhor para você. Às vezes eu sei que eu não sei o que é perder um filho, eu não sei o que é perder uma mãe. E às vezes a gente olha e fala: meu Deus, é uma luta, uma tristeza que não tem fim. No meu caso, minha mãe perdeu minha irmã. E conhecendo a nossa história, conhecendo tudo que a Palominha tinha passado, na verdade, conhecendo tudo que ela tinha passado, foi melhor para ela. Quanta coisa poderia ter acontecido de pior se ela tivesse aqui. Então, nós confiamos em Deus, nós entregamos, porque hoje ela está lá, sem dor, sem sofrimento, ao lado do Senhor dela, aquela que ela tanto professava. Quem conhecia a Paloma sabia o quanto que ela era crente, o quanto que ela era fiel. Ela falava os versículos de cor, ela não perdia nenhum culto. E a perda dela foi terrível para nós. Mas Deus tinha um plano. Ele ainda continua sendo Deus, ele ainda continua sentado no trono, ele ainda tem o controle de todas as coisas. Eu sei que parece clichê falar que nós devemos confiar, mas nós devemos confiar, porque na casa do luto, como diz aqui o pregador, né, Salomão, que está dizendo, é que você vê o fim de todas as coisas. Foi no luto que eu percebi quem estava de verdade comigo. Foi no luto que eu vi que tem coisas que são necessárias e que o tempo ou o dinheiro não são capazes de comprar. É aquele momento que você tem que aproveitar. No luto você vê que o dia é muito precioso, que as pessoas são preciosas, mesmo com os seus defeitos, mesmo com as suas manias e trimanias que você não entendem, mas pessoas são bem preciosas e nós precisamos das pessoas. Foi no luto que eu vi quem era meu Deus, o que ele representava para mim, porque quando
eu passei pela pior dor da minha vida e muitas pessoas me abandonaram, não culpo elas, porque em algum momento eu também vou abandonar outras pessoas. Cada um tem os seus momentos de vida e Deus vai colocando outras pessoas na sua vida e vai te ajeitando aqui e ali. Mas eu percebi o quanto Deus era importante na minha vida, o quanto que pode qualquer pessoa ir embora, menos a presença dele. No luto nós aproximamos de Deus. Existe uma frase que diz assim, hospitais têm orações mais sinceras do que igrejas. É no luto que a gente reavalia o nosso relacionamento com Deus. Será que a gente está no mecânico? Será que a gente está no automático? Será que essa perseguição, essa dor, esse sofrimento que eu estou passando não é para me aproximar de Deus? No dia mau, temos o conforto do Senhor. É na lágrima que sentimos o abraço de Jesus. É no dia mau que conhecemos quem é Deus de verdade em nossa vida. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo com você, mas de uma certeza eu tenho que no seu pior dia, que quando você deita o seu rosto no travesseiro e só você sabe o que está acontecendo no seu coração, ele está do seu lado. Ele é o único que vai confortar a sua alma, é o único que vai enxugar suas lágrimas, e tudo isso um dia vai ter fim. Essa vida é dores, é tristezas, é sofrimentos, é frustrações, mas chegará um dia que tudo isso vai acabar. Chegará um dia que nós iremos encontrar com o Mestre e Ele enxugará toda a lágrima do rosto, toda a dor do nosso coração. Não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza. Você está pronto para esse dia? Se você não estiver pronto, eu preciso que você fique pronto o quanto antes possível, porque Jesus está voltando, a volta dele se aproxima. Nós, como embaixadores, iremos voltar para casa. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe o seu dia.